Em Lucas capítulo 11, versículo 20, o Senhor Jesus fala assim: Se você não perdoar, tu também não serás perdoado pelo Pai. Aí eu atendo muitas pessoas que dizem o seguinte: poxa, bispo, eu não consigo prosperar, eu não consigo ficar curado, eu não consigo resolver isso, eu não consigo resolver aquilo. Isso mostra que o coração dessa pessoa provavelmente ainda está sujo por mágoa, por ressentimento, por ódio, por tristeza, por decepção, por medo, por dúvida. Talvez essa pessoa ainda não se libertou. Porque em Mateus capítulo 5, versículo 8, o Senhor Jesus disse assim: Bem-aventurados são os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Bem-aventurados, felizes. Então, uma pessoa, quando se aproxima de Deus e, e pede a Deus para que Ele ajude ela numa situação, seja na vida financeira, seja na vida familiar, seja na saúde, seja onde for, se ela não tiver o seu coração livre, se ela não liberou o perdão, não buscou a se consertar com Deus, essa oração não será respondida. Porque nessa mesma passagem, o Senhor Jesus diz assim: olha, tudo que te pedires ao Pai, tudo que você pedir ao Pai, tudo, crendo no seu coração e não duvidar, assim acontecerá. E se você disser esse monte, erga, te lança no mar, e não duvidar, assim acontecerá. Então ele está dizendo assim: ó, qualquer coisa que você pedir ao Pai, vai acontecer. Mas, porém, se você tiver mágoa, tiver ódio, tiver tristeza, tiver decepção, tiver medo, tiver ansiedade no seu coração, não vai acontecer. Primeiro você tem que limpar o seu coração. E como nós limpamos nosso coração? Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor. Quando de fato perdoamos aquele que nos fez mal, para que o Senhor também venha nos perdoar. Então, se há um caminho para um milagre, esse caminho é o perdão. E posso eu dizer aqui, sem medo de errar, que 80% das pessoas, ou mais, que chegam na igreja, ou que estão na igreja, que já faz parte de ministério, tem o seu coração sujo. Ainda tem mágoa, ainda tem tristeza. O passado ainda fala muito forte no coração deles. Muitos não perdoaram, muitos ainda não abandonaram. O erro, a dúvida, o medo, a insegurança, a incredulidade continua ainda usufruindo desse mal. E por isso, estando dentro da igreja, não acontece nada. Estando ouvindo a palavra do Senhor, estando conhecendo a palavra do Senhor, ainda dá tudo errado. Ela é uma pessoa altamente ansiosa, depressiva, angustiada, tem mágoa, tem ressentimento. Ela não busca limpar o coração. Então, a palavra que o Senhor Jesus disse: bem-aventurados são os limpos de coração, porque esses verão a Deus, para essa pessoa ainda não tem resultado na fé, porque ela tem um coração sujo, e o coração sujo não permite que ela entre em sintonia com Deus. Então, as orações que são feitas não são respondidas, não porque Deus não quer, mas é porque o coração daquela pessoa ainda está sujo. Então, como eu faço, bispo, para limpar meu coração? Tem que jejuar, tem que orar, tem que botar o joelho no chão todos os dias, pedir a Deus para tirar a impureza do seu coração. Eu, quando cheguei na presença do meu Senhor, eu era uma pessoa rancorosa, uma pessoa que tinha muita mágoa no meu coração, muito ódio no meu coração. Quando eu cheguei na presença do meu Deus, era uma pessoa que eu era inquieta, era uma pessoa muito difícil. Aí eu comecei a orar, eu falei: Deus, eu não posso ficar assim. Eu quero mudar a minha vida. Aí aprendi. Eu falo muito sobre Mateus capítulo 8, capítulo 5, versículo 8, porque foi uma palavra que eu guardei no meu coração. Bem-aventurados são os limpos de coração. Eu falei: Deus, eu tenho que limpar meu coração. Aí comecei a orar, jejuar, buscar em Deus, fazer propósito. Falei: Deus, limpa meu coração, porque eu quero ter um encontro com o Senhor, eu quero mudar a minha vida. E Deus, então, vendo a minha sinceridade,
Deus começou a tocar na minha vida. E todas as vezes que eu lembrava daquelas situações, eu amarrava o espírito maligno e tirava aquele pensamento da minha cabeça e seguia em frente. E aí eu me libertei. Perdoei as pessoas que me fizeram mal. Porque eu também era mal, eu fazia mal também às pessoas. Então eu tinha que perdoar para ser perdoado pelo meu Deus. E aí eu comecei a lutar para me libertar daquele mal. E é isso que muita gente não faz. As pessoas chegam até a Deus, até o Senhor, até o nosso Senhor Jesus para pedir. Elas querem receber, mas elas não querem dar. E bem-aventurados são os que dão, né? Do que aqueles que recebem. Então você tem que dar o perdão, tem que perdoar, tem que liberar do seu coração toda essa praga do mal, para que você receba a presença do Senhor. Então muita gente não luta por isso. Luta para ter um casamento abençoado, uma vida financeira abençoada, uma saúde abençoada. Luta para ter coisas que não vai mudar a vida dela. Porque o que muda a vida de uma pessoa é a entrega dela no altar, é a presença do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse, fora de mim não há vida. Então o que muda a vida de uma pessoa é quando ela tem um encontro com o Espírito Santo. Foi o que eu fiz. Eu falei, bom, então, se eu preciso de mudar, eu vou mudar. E aí eu fui para o jejum, para a oração, fazia propósito para sair aquele mal do meu coração e me libertei. E com isso, tive um encontro com o Senhor Jesus. Aí sim a minha vida começou a mudar. Aí sim eu comecei a ver o resultado que eu buscava nas orações, na fé, nos propósitos, nas campanhas. Mas enquanto eu não liberei o perdão, eu também não alcancei o perdão do meu Senhor. Então, essa é a palavra. Em vez de você buscar por tudo nesse mundo, a vida financeira, saúde, casamento, vida sentimental, busca primeiro se libertar do pecado, se libertar da mágoa, da incredulidade. Tirar de dentro de você todo esse mal. Conheci pessoas que estavam anos e anos na igreja, mas nunca liberou o perdão. Nunca liberou o perdão. E vivia uma vida amarrada. Porque muitas coisas a pessoa às vezes não consegue. Porque muitas vezes ela abandona o caminho da fé. Porque ela ainda não tem o Espírito Santo. Porque quem nasce de Deus não abandona a obra do Senhor. Não sai da igreja, não larga a obra do Senhor. Quem nasce de Deus não abandona o Senhor Jesus. Mas para nascer do Senhor tem que buscar. Tem que fazer propósito, tem que estar em oração, tem que estar em jejum, tem que estar na fé, tem que estar buscando a presença do Senhor. Então, está aí um ensinamento do Espírito Santo. Quer mudar a sua vida? Primeiro se liberte. Você tem que se libertar, dessa coisa de incredulidade. Tudo que, quando dá certo, Deus é maravilhoso, deu errado, pronto, acabou. Deus não é comigo, não sei o que está acontecendo, porque não se libertou. Ainda tem dentro do coração coisas ruins, coisas más, que não permite que Deus venha agir poderosamente na vida dessa pessoa. Muda isso, meu amigo, minha amiga. Muda isso, começa a jejuar pela sua libertação. Começa a jejuar para que Deus venha limpar o seu coração. Talvez você seja ainda uma pessoa intolerante, arrogante, prepotente, orgulhosa, né? Talvez você seja esse tipo de pessoa. E Deus não se agrada, Deus se agrada das pessoas humildes, aquelas pessoas que têm o coração limpo. Bem-aventurados sois vós que têm os corações limpos, porque vocês verão a Deus. Pense nisso, meu amigo, minha amiga, e que o Senhor Jesus te abençoe.